Discipulado bíblico. Tudo bom, amigos? É a terceira semana desse discipulado. Você pode pesquisar ali Céus Abertos. Hoje vamos falar sobre se fortalecendo em Deus, com oração e com a palavra. Então vamos lá. O ser humano é formado de corpo e alma e espírito. O nosso corpo fala do nosso físico, com ele sentimos o que acontece exteriormente, dor, frio, fome. A alma fala das emoções. Usamos, por exemplo, a tristeza, a alegria. Ela também fala do nosso temperamento, personalidade, etc. Agora, o nosso espírito é o ser não material e invisível que tem capacidade de se relacionar com Deus, se manifesta através de nossas intuições e pensamentos, tá? Depois você pode estar assistindo as outras aulas, né? E as próximas, é só pesquisar ali pelo nome, tá? Aula 1, 2, depois vai ter a oitava aula, tá? E essa é a terceira. Então, se fortalecendo em Deus. O ser humano é formado de corpo, alma e espírito, né? E é no espírito que Deus se relaciona. Com esse entendimento, gostaria de falar sobre o fortalecimento em Deus. Agora que cremos em Deus, nos tornamos um ser completo, possuímos um espírito vivo, pois antes ele estava morto por causa do pecado. Mas quando nós aceitamos Jesus, nascemos espiritualmente e podemos nos relacionar com Deus, pois Deus é espírito, ele se relaciona através do meu espírito, né? Quando nós oramos, estamos sensíveis à voz de Deus, como nos fortalecemos com práticas espirituais. O fortalecimento espiritual em Deus acontece igual ao fortalecimento natural. O nosso corpo fica forte quando comemos. Geralmente tomamos 3 refeições por dia, né? Café da manhã, almoço e janta. E essas refeições são suficientes para manter nosso corpo fortalecido e assim podemos trabalhar, fazer exercícios, praticar várias tarefas durante o dia. E mesmo acontece no nosso espírito, precisamos se alimentar para ficar forte. Mas o nosso espírito se alimenta do quê? De práticas espirituais. Essa é a aula, a parte A de fortalecendo em Deus. Então hoje vamos falar sobre a parte de se fortalecer com oração e com a leitura da palavra. E depois vamos falar sobre outras coisas. A leitura da Bíblia e a oração. O espírito do homem se alimenta de práticas espirituais, as quais são oração, leitura bíblica, jejum, louvor, pregações, mensagens, né? Adoração, louvor, meditação na palavra, né? Se alimentar do que está escrito. Enfim, sempre quando nos envolvemos em práticas espirituais, estamos fortalecendo nosso espírito e a nossa fé em Deus cresce. Tendo esse entendimento, gostaria de falar não de todas as práticas, mas daquelas que precisamos ter diariamente para manter nosso corpo bem alimentado, nosso espírito, né, bem alimentado, as quais são oração e leitura bíblica, que vamos falar hoje. Ler e orar são exercícios sadios para a vida cristã. Quando oro, falo com Deus e Ele fala comigo. Quando leio a Bíblia, fico conhecendo tudo que Deus pensa, quais são os seus desejos, vontades e também quais são os seus mandamentos e as suas promessas. A leitura e a oração precisam ser diariamente, como as refeições que temos, né? Se nosso corpo é fortalecido comendo, também o nosso espírito se fortalece lendo e orando. Assim podemos interagir melhor com Deus. Oração. Oração é falar com Deus, expressar nossos sentimentos, nossos pedidos, expor diante dele nossos anseios e também expressar louvor e gratidão. Na oração, Deus fala através do nosso espírito, Ele dá direção, dá respostas e entendimento que precisamos para o dia a dia. Quando oramos, estamos nos doando a Deus, fortalecendo nosso espírito, mortificando a carne, nós somos livres dos desejos pecaminosos e assim entramos no processo de santificação. A leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia revela o que Deus pensa e o que Ele quer da humanidade. Ao lermos a Bíblia, somos ensinados, corrigidos, recebemos um testemunho dos personagens bíblicos, também conhecemos as promessas de Deus e seus mandamentos. Enfim, ela é o manual do fabricante. Nós somos criados por Deus e nos tornamos seus filhos, e agora temos um manual que nos ensina a viver. E Deus inspirou os homens para escrever a Bíblia, pois Ele estava querendo que a Bíblia chegasse até nós. Ela é a nossa parceira nessa caminhada cristã.
Amém? O alimento diário. Vamos falar sobre o alimento diário da palavra. O que acontecia no Antigo Testamento. Disse Jesus que ele é o pão da vida. Ele é o pão de Deus que desceu da terra para dar vida ao mundo. Jesus também fala que ele é o verdadeiro maná e precisamos alimentar dele para matar nossa fome. Os israelitas do passado também comiam desse maná, mas aquele era um simples pão, mas serve como exemplo em nossos dias. Em Êxodo 16:4 fala que o povo saía colher o maná, que era o alimento diário que Deus deixou quando eles estavam no deserto. Êxodo 16:4 fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu vos prove se anda na minha lei ou não. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. 16:21 fala assim: E colhiam-no, pois pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o sol se derretia. A Bíblia conta sobre o povo que andou no deserto. Eles eram o povo de Deus, e Deus sustentava com maná, que era uma camada fina, como escamas que caía sobre o orvalho do deserto todas as manhãs. Ele tinha gosto de pãezinhos de mel. E esse era o alimento do povo no deserto. Todos os dias as pessoas saíam à sua tenda e logo ao amanhecer colhiam. Deus tinha estabelecido isso para seu povo, e isto é um alimento, isso é um simbolismo para nós no tempo de hoje. O maná simboliza a palavra, que é o nosso alimento espiritual para nós, que cremos, e da mesma forma no Antigo Testamento precisa ser colhido todos os dias o pão para o nosso sustento. Nós temos na oração do Pai Nosso, né? Dá-nos o pão nosso de cada dia, né, o pão natural e o pão espiritual, que é da palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra, você está se alimentando, né? Tinha um maná para sustento do corpo, mas nós temos o pão da vida, que é Jesus, que sustenta o nosso espírito, que Jesus é a própria palavra, né? Então a oração e a palavra sustenta. O povo no deserto colhia o maná todos os dias, comiam o que era necessário, o que sobrava era jogado fora, pois não servia para o outro dia, pois cheirava mal. Então colhiam novamente dia após dia seguido. Isso nos mostra que devemos colher nosso alimento diário, todos os dias. Temos que ler e orar, pois assim é que Deus estabeleceu para que tenhamos comunhão com Ele, né, sejamos fortalecidos na Sua presença. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o Verbo, a palavra. Então podemos entender que Jesus é a própria palavra, e quando recebemos a palavra, recebemos o próprio Jesus. Romanos 10:17 fala assim: Logo a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Entendemos então que a fé cresce quando lemos a Bíblia, ela também cresce quando escutamos a pregação da mensagem, quando ouvimos da boca de Deus, pois a sua palavra é alimento da nossa fé. Também podemos conservar a fé quando meditamos na palavra e guardamos ela no coração. Agora é a aplicação dessa mensagem de hoje. Atitudes a serem tomadas. Estabeleça um tempo diário de oração. Comece com 15 a 20 minutos, né? E logo você estará orando tempo maior. Comece falando, agradecendo, pedindo. A oração do Pai Nosso é um bom modelo lá que você pede livramento, agradece a Deus, fala que Deus é santo, né? E lembra que também você tem que se santificar. Pede perdão, recebe perdão, pede o pão, lembra que Deus é Pai, né, que nós buscamos o seu reino, a sua vontade, pedimos livramento do mal e das tentações, né? Estabeleça um tempo diário também para ler a palavra de Deus. De começo, 1 ou 2 capítulos por dia, você pode marcar lá todo dia o Novo Testamento, marcando, ou depois pode ler o Antigo. Você marca lá um capítulo por dia e vai meditando, e depois você pode voltar e começar de novo. Você vai ver que aquilo que você não entendeu no começo, você vai entender depois. E cada vez que você tem um entendimento, a revelação do Espírito Santo transformando a sua vida, né? Como sugestão, você pode começar lendo o Novo Testamento, marque onde você parou e continue lendo todo dia. Quando ler, procure meditar, sublinhar versículos que te dão melhor entendimento, e com o tempo, né, e a ajuda do Espírito Santo, você terá mais conhecimento. Você
conhecimento maior que Deus vai te dar pelo Espírito Santo. E você pode marcar os temas que você acha importante, que vão te dizer algum sentido, que vão te dar resposta a algumas perguntas também. Amém? Então foi a aula de hoje, se fortalecendo com oração e com a palavra de Deus. Deus abençoe e fica na bênção em nome de Jesus, tá?